Salmo 128, abraçando a promessa de bênção. Bem-aventurados os que andam no caminho dos justos, pois serão cercados pelo amor e pela graça do Senhor. Esta é a mensagem do Salmo 128, um belo e comovente hino de louvor àquele que abençoa aqueles que seguem seus caminhos. Ao mergulhar em suas palavras, somos convidados a refletir sobre nossa própria jornada e nos inspirar com a promessa de uma vida cheia de alegria, prosperidade e paz. Portanto, abramos nossos corações para a verdade deste salmo e estejamos preparados para sermos tocados por sua beleza assombrosa e sua inesquecível mensagem de esperança. Salmo 128. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Quando comeres do fruto das tuas mãos, serás feliz e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera dentro da tua casa, os teus filhos como as oliveiras ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, e que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. De fato, que você possa ver os filhos de seus filhos. A paz esteja com Israel. Este salmo é intitulado A Song of Ascent. É outra das 15 canções cantadas pelos viajantes a caminho de Jerusalém, geralmente para uma das 3 festas anuais, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Assim como o Salmo 127, ele enfoca a obra de Deus na família e por meio dela. É de real significado que essas canções de lar e de verdadeira consciência cívica se encontrem entre aquelas que são cantadas no caminho que leva ao culto. É sempre bom levar para o lugar de nossa comunhão com Deus os interesses do lar e da cidade. É somente fazendo isso que podemos influenciá-los para seu bem duradouro. O Salmo 128 é uma magnífica ode de adoração, uma declaração inspiradora de louvor ao Senhor. O mistério de sua autoria apenas aumenta seu apelo atemporal, com muitos acreditando ser uma composição coletiva do povo de Israel. O período exato de sua composição permanece desconhecido, mas acredita-se que tenha sido escrito durante o exílio babilônico ou após o retorno a Jerusalém. A essência do Salmo 128 é uma celebração das bênçãos ilimitadas de Deus sobre aqueles que andam em seus caminhos. Ele reflete sobre a vida próspera, paz tranquila e alegria radiante que vêm de seguir o caminho da retidão e colocar a confiança no Senhor. Isso contrasta fortemente com as dificuldades enfrentadas por aqueles que rejeitam os mandamentos do Senhor. Teologicamente, o Salmo 128 ressalta a importância crucial de obedecer aos mandamentos de Deus e levar uma vida de virtude. Ela amplia as bênçãos que advêm de um relacionamento profundo com o Senhor e a felicidade que resulta de seguir seus caminhos. Exegeticamente, este salmo oferece um farol de esperança e uma palavra de encorajamento ao povo de Israel. Isso os lembra que, mesmo em suas lutas, eles podem encontrar bênçãos e alegria no Senhor. Para o indivíduo, o Salmo 128 é uma ferramenta poderosa de auto-reflexão e crescimento espiritual. Ela nos desafia a examinar nosso próprio relacionamento com Deus e a buscar suas bênçãos andando em seus caminhos. Também traz consolo e inspiração para aqueles que enfrentam desafios, lembrando-os da promessa de paz e alegria que vêm de seguir o caminho do Senhor. A bênção descrita. Bênção para todos os que temem ao Senhor. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, a devida honra e respeito que a criatura deve ao Criador é descrita como o princípio da sabedoria em muitos lugares. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, um bom entendimento têm todos aqueles que cumprem os seus mandamentos. Seu louvor dura para sempre. Salmo 111 versículo 10. E ao homem ele disse: Eis que o temor do Senhor, isto é sabedoria, e desviar-se do mal é entendimento. Jó 28 versículo 28. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 1 versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 9 versículo 10, e vamos ouvir a conclusão de todo o assunto: tema Deus e guarda os seus mandamentos. Pois isso é tudo para o homem. Eclesiastes 12, versículo 13. É de se esperar que essa vida sábia traga uma bênção. Bem-aventurado acima de todos os filhos dos homens, e o autor da bênção para todos eles, foi o homem Cristo Jesus, porque acima de todos eles, e por todos eles, ele temeu, amou e obedeceu. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor é um versículo inspirador que capta a essência de uma vida vivida em devoção ao Todo-Poderoso. Essa poderosa declaração, encontrada no Salmo 128 versículo 1, fala das bênçãos imensuráveis que advém de viver uma vida guiada pela reverência ao Senhor. Teologicamente, este versículo destaca o significado de ter temor do Senhor, que é mais do que apenas ter medo.
É um profundo respeito e admiração pelo poder e autoridade de Deus. Essa reverência é o que distingue os fiéis e resulta em uma vida repleta de paz, alegria e prosperidade. As outras referências bíblicas a esse conceito podem ser encontradas em passagens como Provérbios 8, versículo 13, que afirma que o temor do Senhor é odiar o mal, e em 1 Pedro 2, versículo 17, que afirma que temem a Deus e honram o imperador. Filosoficamente, este versículo enfatiza a importância de viver uma vida guiada por uma bússola moral e prestar contas a um poder superior. Quando tememos ao Senhor, somos compelidos a viver uma vida alinhada com a sua vontade, o que traz paz e felicidade aos nossos corações e mentes. De uma perspectiva de desenvolvimento pessoal, este versículo desafia os indivíduos a refletirem sobre seu próprio relacionamento com Deus. Convida-nos a aprofundar nossa compreensão do Senhor e a buscar suas bênçãos vivendo uma vida que o agrada. Em tempos de dificuldade e incerteza, esse versículo oferece consolo, lembrando-nos das bênçãos que advêm de andar nos caminhos do Senhor. Abençoado seja cada um, esta bênção está disponível para todos os que honram e respeitam a Deus. Não depende de raça, classe, educação ou mesmo inteligência. A felicidade não pertence aos ricos, aos poderosos e aos prósperos como tais, mas em todo estado e condição. Bem-aventurado o homem que teme a Jeová. Bem-aventurados todos é uma declaração profunda da natureza inclusiva e equitativa das bênçãos de Deus. Fala da ideia de que a graça e a misericórdia de Deus estão disponíveis para todos, independentemente de suas circunstâncias ou antecedentes. Esta frase poderosa nos lembra que Deus não discrimina quando se trata de conceder suas bênçãos e que qualquer um que siga seus mandamentos pode experimentar a plenitude de seu amor e graça. Esta frase destaca a ideia da imparcialidade de Deus e a importância de viver uma vida de acordo com seus mandamentos. A Bíblia ensina que Deus não é influenciado por riqueza, poder ou status, mas sim, Ele abençoa aqueles que o temem e seguem seus caminhos. Isso pode ser visto em passagens como Romanos 2, versículo 11, que afirma, pois Deus não mostra favoritismo, e em Atos 10, versículo 34, que declara, então Pedro começou a falar, agora percebo como é verdade que Deus não mostra favoritismo. Essa frase fala da ideia do amor e da graça de Deus disponíveis para todos, independentemente de sua formação ou circunstâncias. Isso nos lembra que as bênçãos de Deus não são reservadas para alguns poucos, mas estão disponíveis para qualquer um que o busque e siga seus caminhos. Do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, esta frase convida o indivíduo a refletir sobre sua própria vida e a buscar viver de maneira agradável a Deus. Incentiva as pessoas a buscar uma compreensão mais profunda do Senhor e buscar suas bênçãos vivendo uma vida guiada por sua vontade. Independentemente de nossas circunstâncias passadas, presentes ou futuras, essa frase nos lembra que as bênçãos de Deus estão disponíveis para todos que o buscam. Abençoado seja cada um é um poderoso lembrete de que as bênçãos de Deus não se limitam a alguns poucos escolhidos. Fala da natureza inclusiva e equitativa do amor e da graça de Deus e convida os indivíduos a buscar suas bênçãos vivendo uma vida guiada por sua vontade. Abençoado é todo mundo, oferece conforto, encorajamento e inspiração para todos os que buscam viver uma vida que agrada a Deus. Quem anda em seus caminhos, isso explica o que o salmista quis dizer com o temor do Senhor. Não era fundamentalmente uma questão de ter certos sentimentos para com Deus, mas uma questão de vida de obediência. A verdade mais profunda e central a respeito dele é que ele teme a Jeová. A realidade desse medo é vista no fato de ele andar nos caminhos de Jeová. Tal homem é realmente abençoado, isto é, feliz, no verdadeiro sentido da palavra. É inútil falar em temer ao Senhor se agirmos como aqueles que não se importam se Deus existe ou não. Os caminhos de Deus serão os nossos caminhos se tivermos uma reverência sincera por Ele. Se o coração estiver unido a Deus, os pés o seguirão com força. Concluindo, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos é uma poderosa declaração de fé que fala das bênçãos de viver uma vida guiada pela reverência ao Senhor. Ela nos desafia a buscar uma compreensão mais profunda do Todo-Poderoso e buscar suas bênçãos vivendo de acordo com seus caminhos. Bênçãos descritas. No Salmo 128, versículos 2 a 3, lemos, quando comeres do trabalho das tuas mãos, serás feliz e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera no coração da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. O salmista destaca as bênçãos de se ter uma família bem-sucedida. Assim como o versículo anterior enfocou as bênçãos de ter um cônjuge dedicado e fiel, esses versículos enfatizam a alegria de ter filhos que são como brotos de oliveira ao redor da mesa. A imagem de uma família próspera e frutífera, cercada pelas bênçãos de Deus, serve para reforçar a ideia de que seguir a Deus traz prosperidade espiritual e material.
O salmista vê uma família bem-sucedida como evidência do favor de Deus e um sinal de uma vida vivida em obediência à vontade de Deus. Quando comeres do trabalho das tuas mãos, serás feliz. O salmista tinha em mente o lavrador trabalhador que se deleita com o alimento do seu próprio trabalho. A Adão ele disse: porque você ouviu sua esposa e comeu da árvore sobre a qual eu lhe ordenei, você não deve comer dela, maldita é a terra por sua causa, com trabalho penoso comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá espinhos e cardos para vocês, e vocês comerão as plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque dela foste tirado, porque tu és pó e ao pó voltarás. Gênesis 3, versículo 17 a 19. Embora um elemento de trabalho seja amaldiçoado desde o tempo de Adão, pelo menos uma parte desta maldição é retirada para aquele que teme ao Senhor. Teu trabalho não será vão e infrutífero, e o fruto do teu trabalho não será tirado de ti e possuído por outros, como Deus ameaçou ao desobediente, Deuteronômio 28, mas desfrutado por ti mesmo com conforto e satisfação. Ou seja, você colherá e receberá o doce do seu suor, seja da testa ou do cérebro, de acordo com o tipo de sua vocação. Não estarás isento de trabalho. Tu trabalharás, mas Deus abençoará e prosperará esse trabalho, e tu e tua família comerão dele. Todos vocês viverão do produto de seu próprio trabalho, e a mão da violência não poderá privá-los disso. Sua esposa será como uma videira frutífera, aquele que teme ao Senhor pode ser abençoado com um lar grande e feliz. O lar está feliz em seu coração e os filhos florescem. À medida que eles se reúnem ao redor de sua mesa, há um senso de comunidade e felicidade. A videira era um símbolo não apenas de fertilidade, mas também de encanto sexual. Cântico dos Cânticos 7, versículo 8 a 12, diz: Eu disse, subirei à palmeira. Eu me apoderarei de seus ramos. Deixe agora seus seios serem como cachos de videira, a fragrância de sua respiração como maçãs, e o céu de sua boca como o melhor vinho. O vinho desce suavemente para minha amada, movendo suavemente os lábios dos adormecidos. Eu sou do meu amado, e seu desejo é para mim. Vinde, amados, saiamos ao campo, hospedemo-nos nas aldeias. Levantemo-nos cedo para as vinhas, vejamos se a videira brotou, se as videiras estão abertas e as romãs em flor. Lá eu vou te dar meu amor. A videira era um símbolo não só de fecundidade, mas também de festividade. Mas a videira lhes disse: devo parar de beber meu vinho novo, que alegra a Deus e aos homens, e ir balançar sobre as árvores? Juízes 9, versículo 13. Embora a ideia de gerar filhos seja encontrada na figura da videira frutífera, ela vai muito além dela. Boas esposas também são frutíferas em bondade, parcimónia, prestatividade e afeição. Se não têm filhos, não são de forma alguma estéreis se nos derem o vinho da consolação e os cachos do conforto. O salmista tinha como certo que o povo de Deus era casado. Isso era e é frequentemente assumido entre o povo judeu. Hoje em dia, todo judeu é obrigado a se casar com cerca de 18 anos de idade, ou antes dos 20, caso contrário, ele é considerado alguém que vive em pecado. O cristianismo trouxe a ideia de que ser solteiro também é um chamado de Deus e que, em alguns casos, deve ser preferido a ser casado. Jesus era solteiro. Como uma videira frutífera, como plantas de oliveira, essas eram duas colheitas importantes no antigo Israel. As uvas e o vinho da videira frutífera e o azeite das oliveiras não eram necessários para a sobrevivência, mas tornavam a vida muito melhor. Um casamento feliz e filhos prósperos não são essenciais para a sobrevivência, mas enriquecem muito a vida à sua maneira. A videira e a oliveira são dois dos melhores frutos, ambos juntos implicando que grande parte da felicidade temporal de um homem consiste em ter uma boa esposa e filhos. Que conjunto encantador de imagens! A esposa como uma videira entrelaçada em torno da treliça esculpida do pátio interno da casa do Oriente Médio, como se a mulher desse o rico vinho da vida, que é o amor, além de sombrear a fertilidade e a beleza graciosa, enquanto as crianças, como as oliveiras, são fontes de alegria perene. Você teria uma casa assim? Sua pedra-chave é o medo de entristecer o Espírito de Deus. As oliveiras demoram muito para amadurecer e se tornar lucrativas. Cultivadas com paciência, tornam-se bastante valiosas e continuam a produzir uma colheita lucrativa por séculos, talvez por mais tempo do que qualquer outra árvore ou planta frutífera. Embora a oliveira não dê frutos depois de ter sido plantada por 40 anos, ela é um símbolo de longevidade e produtividade. Assim são as crianças dentro da família da fé. Eles não são como a grama, que está aqui hoje, mas amanhã já não existe mais. Ao contrário, são oliveiras que no devido tempo dão seus frutos. O interessante dessas duas imagens, videiras e oliveiras, é que são símbolos bíblicos da vida abundante.
Eles não são alimentos básicos como trigo ou milho. Eles simbolizam ricas bênçãos. A promessa de bênção repetida. Eis que assim será abençoado o homem que tema ao Senhor. Assim o homem será abençoado, conforme declarado anteriormente no versículo 1, há garantia de bênção para todos os que honram e respeitam a Deus da maneira que devem. Reconhecemos que algumas pessoas temem genuinamente ao Senhor, mas não desfrutam de todas as bênçãos específicas descritas no Salmo 128, versículos 2 a 3. Isso ocorre porque o salmista escreveu isso como sua bênção desejada para aqueles que temem ao Senhor. Isso ocorre porque essas são descrições gerais da vida abençoada no antigo Israel, e não promessas universais para o povo de Deus. Isso porque essas não são as únicas bênçãos da vida, e Deus pode dar outras bênçãos em compensação aos que temem ao Senhor. Isso ocorre porque nenhum de nós teme perfeitamente ao Senhor. Se as bênçãos temporais lhe forem concedidas, ele as aceitará como sombras daquelas que são eternas. Se forem negados, ele se lembra de que são apenas sombras e, portanto, são negados, para que ele possa fixar seus pensamentos e afeições mais firmemente na substância. Quem teme ao Senhor, esta é mais uma condição sobre estas promessas gerais. A honra e o respeito que a criatura deve ao Criador são essenciais. Pode ser muito difícil entender porque os justos enfrentam dificuldades, mas é importante lembrar que a jornada da fé nem sempre é fácil. No entanto, a Bíblia oferece consolo e encorajamento aos que confiam em Deus. Em Tiago 1, versículos 2 a 4, está escrito: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por provações de vários tipos, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz firmeza. E deixe a firmeza ter seu pleno efeito, para que você possa ser perfeito e completo, sem falta de nada. Este versículo nos lembra que as dificuldades podem fortalecer nossa fé e nos ajudar a nos aproximar de Deus. Em Romanos 5, versículos 3 a 4, diz não apenas isso, mas nos regozijamos em nossos sofrimentos, sabendo que o sofrimento produz perseverança, e a perseverança produz caráter, e o caráter produz esperança, e a esperança não nos confunde, porque o amor de Deus nos foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse versículo também nos lembra que as dificuldades podem realmente fortalecer nossa fé e nos ajudar a nos aproximar de Deus. O Salmo 46 versículo 1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ao enfrentar dificuldades, podemos recorrer a Deus em busca de consolo e proteção. Ele nunca nos deixará ou nos abandonará. Hebreus 13 versículo 5. Além disso, 2 Coríntios 1 versículo 3 a 4 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar aqueles que estamos em qualquer aflição, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Deus é a fonte de todo conforto e seu conforto pode nos sustentar até mesmo nos momentos mais difíceis. Concluindo, embora nem sempre seja fácil entender porque os justos enfrentam dificuldades, a Bíblia oferece conforto e encorajamento para aqueles que confiam em Deus. Apoie-se nele para obter força e conforto, e saiba que ele está sempre com você. A bênção pronunciada. Bênção conectada com Jerusalém. O Senhor te abençoe desde Sião, e que você veja o bem de Jerusalém todos os dias da sua vida. O Senhor te abençoe desde Sião, como outro dos cânticos das ascensões, é natural que os cantores deste salmo pensem na conexão da bênção com Jerusalém. Deus tem o bem para o seu povo que sairá de Sião. Quando consideramos que muito do ensino e ministério que Jesus fez foi em Jerusalém, vemos que somos abençoados em Sião. Quando consideramos que Jesus morreu como sacrifício e substituto pelos nossos pecados em Jerusalém, vemos que somos abençoados desde Sião. Quando consideramos que Jesus ressuscitou dos mortos e ascendeu ao céu de Jerusalém, vemos que somos abençoados desde Sião. Quando consideramos que o Evangelho foi pregado pela primeira vez em Jerusalém e a Igreja nasceu lá, vemos que somos abençoados em Sião. Que você veja o bem de Jerusalém, para aquele que tema ao Senhor, é uma bênção para ele ver o bem de Jerusalém. Isso mostra que há um sentido em que um lar feliz não é suficiente, devemos também cuidar de nossa comunidade e nação. Misturado com a doce domesticidade do Salmo está o amor ardente por Sião. Por mais abençoado que seja o lar, não é para enfraquecer o sentimento de pertencimento à nação. Se a piedade pode ser muito individualista e uma família muito contida em si mesma, a estrofe final cuida de ambos os perigos. Em vez disso, lares fortes e felizes são para o bem de uma cidade. A força de qualquer cidade reside em sua forte vida familiar. A verdadeira força da família resulta de sua ordenação no temor do Senhor. O versículo 5 do Salmo 128 é um versículo que expressa uma bênção de Deus para a pessoa justa.
A bênção é expressa como vinda de Sião e do bem de Jerusalém. Sião refere-se à colina em Jerusalém onde o templo estava localizado e é frequentemente usado no Antigo Testamento como um símbolo da própria cidade de Jerusalém. O bem de Jerusalém refere-se à prosperidade e bem-estar da cidade. No contexto desse versículo, o salmista está abençoando o justo desejando que ele veja a prosperidade e o bem-estar de Jerusalém durante toda a sua vida. Isso pode ser visto como uma metáfora para as bênçãos que advêm de viver em obediência aos caminhos de Deus. O salmista está dizendo que o justo experimentará as bênçãos de Deus, não apenas em sua vida presente, mas também pelo resto de sua vida. É importante notar que as bênçãos neste versículo não são apenas bênçãos materiais ou físicas, mas também bênçãos espirituais. Ver o bem de Jerusalém pode ser entendido como experimentar a presença de Deus e a paz e segurança que vêm de viver em um relacionamento correto com Ele. Concluindo, o Salmo 128 versículo 5 é um versículo que expressa uma bênção de Deus ao justo, desejando que ele experimente a prosperidade e o bem-estar de Jerusalém, tanto física quanto espiritualmente, durante toda a sua vida. Este é um lembrete de que viver em obediência aos caminhos de Deus traz bênçãos e uma vida plena. Bênção conectada com a família. O versículo 6 do Salmo 128 diz: Sim, você pode ver os filhos de seus filhos. A paz esteja com Israel. É um versículo que fala das bênçãos de ter filhos e ver seus descendentes, e a paz que vem sobre Israel como resultado de viver em obediência aos caminhos de Deus. O versículo é um lembrete da providência de Deus e da importância de viver uma vida alinhada com seus caminhos, e das bênçãos e paz que advém disso. O versículo fala especificamente da bênção de ver os descendentes e a paz que virá sobre Israel. Na cultura judaica antiga, ter filhos e ver seus descendentes era visto como um sinal do favor e da bênção de Deus. A referência à paz em Israel é um lembrete de que viver em obediência aos caminhos de Deus traz paz e segurança, não apenas para o indivíduo, mas para a comunidade como um todo. O salmista declara que aqueles que temem ao Senhor serão abençoados e verão os filhos de seus filhos. A imagem de ver os filhos dos filhos é poderosa, pois fala da ideia das bênçãos de Deus sendo transmitidas de geração em geração. Essa ideia também se reflete nas palavras do profeta Isaías, que declarou: Pois assim diz o Senhor, estenderei ela a paz como um rio, e a riqueza das nações como uma correnteza. Você mamará e será carregado em seu braço e embalado em seus joelhos. Isaías 66 versículo 12. De uma perspectiva histórica, o versículo fala da ideia da continuação do povo judeu e da importância da família e da comunidade. O Salmo é um lembrete de que seguir os caminhos de Deus leva a uma vida cheia de bênçãos, incluindo a continuação da linhagem familiar e a paz da comunidade. Teologicamente, o versículo fala da ideia da providência de Deus e sua preocupação com seu povo. A promessa de ver seus descendentes e a paz que vem sobre Israel é um lembrete de que Deus está no controle e trabalhando para o bem daqueles que confiam nele. Do ponto de vista filosófico, o versículo pode ser visto como um lembrete da importância de viver uma vida alinhada com os caminhos de Deus e as bênçãos que advêm disso. É um lembrete de que as escolhas que fazemos na vida têm consequências tanto para nós mesmos quanto para as gerações futuras. Que você veja os filhos de seus filhos, a bênção para aquele que teme ao Senhor vai além da cidade santa e impacta a Sagrada Família. O salmista vê a bênção como aproveitar os netos. Visto que as viagens de peregrinação a Israel muitas vezes eram feitas em família, fazia sentido dar muita atenção às relações familiares nos cânticos das ascensões. A paz esteja com Israel. O salmo termina com esta declaração feliz e confiante. O salmista entendia que se o povo de Israel temesse ao Senhor, essa bênção de Shalom seria evidente em sua comunidade, em sua família e no reino como um todo. Este antigo cantor tinha uma concepção verdadeira das obrigações decorrentes das bênçãos pessoais e domésticas. Ele nos ensina que não é suficiente ver os filhos dos filhos, a menos que tenhamos olhos para a prosperidade de Jerusalém e línguas que oram não apenas por aqueles em nossos lares, mas pela paz sobre Israel. O estudo do Salmo 128 versículo 1 a 6 chegou ao fim, e é um poderoso lembrete das bênçãos que recebem aqueles que seguem os caminhos do Senhor. O Salmo começa dizendo: Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Salmo 128 versículo 1. Este versículo dá o tom para o restante do Salmo e nos lembra da importância de temer ao Senhor e andar em seus caminhos. O Salmo prossegue dizendo: Comerás do fruto do trabalho de tuas mãos, você será abençoado e tudo irá bem para você. Salmo 128 versículo 2. Este versículo enfatiza a ideia de que aqueles que temem ao Senhor e andam em seus caminhos serão abençoados e seus esforços serão recompensados.
É um lembrete de que as bênçãos dos justos vêm de seu trabalho árduo e de sua adesão fiel aos caminhos do Senhor. Nos versículos 3 e 4, o Salmo afirma: sua esposa será como uma videira frutífera dentro de sua casa, teus filhos serão como oliveiras ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 128, versículo 3 a 4. Esses versículos reforçam ainda mais a ideia de que as bênçãos dos justos vêm de sua fidelidade ao Senhor. A imagem de uma videira frutífera e de oliveiras fala da abundância e prosperidade que vêm de temer ao Senhor. No entanto, apesar dessas bênçãos, os justos ainda podem enfrentar dificuldades e dificuldades na vida. A Bíblia nos lembra que o homem nasce para o problema, como as faíscas voam para cima, Jó 5, versículo 7. É importante lembrar que, embora os justos possam enfrentar desafios, eles não estão sozinhos em suas lutas. O Senhor está sempre com eles, dando conforto e apoio. Como Romanos 5, versículos 3 a 4 afirma, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e perseverança, caráter, e caráter, esperança. Também é importante observar que, embora as bênçãos dos justos possam ser abundantes, elas nem sempre são contínuas. O Salmo 1 nos lembra que os justos são como uma árvore plantada junto a correntes de água, que dá fruto na estação própria. Isso significa que as bênçãos dos justos podem vir em ondas, mas sempre virão. Concluindo, o estudo do Salmo 128 tem sido um poderoso lembrete das bênçãos que vêm para aqueles que temem ao Senhor e andam em seus caminhos. As palavras do Salmo 128 oferecem uma mensagem de esperança e conforto a todos os que seguem o Senhor. O salmista declara que o Senhor abençoará aqueles que o temem e vivem em obediência aos seus caminhos. A imagem de ver os filhos dos filhos é poderosa, pois fala da ideia das bênçãos de Deus sendo transmitidas de geração em geração. O Salmo nos lembra que, mesmo em tempos de dificuldade, viver em obediência aos caminhos de Deus trará bênçãos e paz. Então, vamos viver nossas vidas em obediência ao Senhor, e confiar em sua providência e preocupação por nós, para que possamos receber suas bênçãos e viver em paz todos os dias de nossas vidas. Apesar das dificuldades que os justos possam enfrentar, eles podem se consolar ao saber que o Senhor está sempre com eles, dando consolo e apoio. O Senhor abençoará aqueles que o temem, mesmo em tempos de dificuldade. O apóstolo Paulo nos lembra dessa mesma ideia em sua carta aos Romanos, onde escreve: não apenas isso, mas também nos gloriamos em nossos sofrimentos, porque sabemos que o sofrimento produz perseverança, perseverança, caráter, e caráter, esperança. Romanos 5, versículos 3 a 4. E mesmo quando as bênçãos dos justos não forem contínuas, elas sempre virão no devido tempo. Portanto, esforcemo-nos para viver como justos, temendo ao Senhor e andando em seus caminhos, e saibamos que seremos abençoados. Salmo 128. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Quando comeres do fruto das tuas mãos, serás feliz e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera dentro da tua casa, os teus filhos como as oliveiras ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, e que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. De fato, que você possa ver os filhos de seus filhos. A paz esteja com Israel. Oremos ao Senhor. Pai do céu. Ao chegarmos ao final de nosso estudo do Salmo 128, exaltamos os justos e os sofredores entre nós. Sabemos que suas bênçãos são prometidas para aqueles que seguem seus caminhos, mas também sabemos que a vida pode ser difícil até mesmo para os seus filhos mais fiéis. Nestes tempos de dificuldade, recorremos a Ti em busca de consolo e força. Confiamos em Suas promessas de paz e esperança, sabendo que Você está sempre conosco, mesmo nos momentos mais sombrios. Lembramos das palavras de Romanos 5, versículo 3 a 4, que nos lembram que mesmo em nosso sofrimento, podemos nos alegrar, pois é por meio de nossas lutas que crescemos mais fortes em nossa fé. E assim como uma árvore plantada junto a um riacho dá frutos em sua estação, assim também os justos darão o fruto de suas bênçãos. Pedimos que continue abençoando o seu povo, desde Sião e desde o bem de Jerusalém, todos os dias de suas vidas. Que eles possam ver o fruto de seu trabalho e as bênçãos que vêm de servir a Ti. Ao chegarmos ao final deste estudo, pedimos a todos que assistiram a este vídeo que o compartilhem amplamente, espalhando sua mensagem de esperança e conforto para todos os necessitados. E convocamos todas as pessoas do mundo a se tornarem discípulos de Cristo, a seguirem seus caminhos e receberem a plenitude de suas bênçãos. Oramos isto em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.
Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, compartilhar, comentar e se inscrever em nosso canal, e ativar o sininho para ser notificado de novos vídeos disponíveis. Para o próximo vídeo.